Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao segundo dia da nossa maratona nutritiva. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite a vocês! Na nossa primeira aula, falamos sobre os diferenciais no atendimento em nutrição esportiva. Hoje, nessa noite, eu vou falar com vocês sobre a melhor maneira de elaborar o plano alimentar de uma maneira eficiente e dinâmica já na primeira consulta junto com o seu paciente. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, explicar um pouquinho para vocês de que forma eu cheguei desse outro lado na Bem Nutrir Cursos. Formamos em 2010, eu sou da turma da doutora Natália Galdino, na Universidade Federal de Ouro Preto. A partir da nossa formatura, cada uma seguiu um caminho distinto. Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz o meu pós-doutorado na mesma instituição, na Universidade Federal de Ouro Preto, só que tínhamos uma paixão em comum: o atendimento em nutrição clínica no consultório voltado para atletas. A partir daí, depois de quase 5 anos de formação, conversamos e decidimos reunir tudo que a gente vinha estudando e alinhar com a nossa prática no consultório, porque a gente sempre percebeu essa distância dos estudos científicos com o que a gente vinha fazendo no consultório. A partir desse amor com a nutrição esportiva, surgiu a Bem Nutrir Cursos e hoje eu venho aqui compartilhar a minha experiência ao longo desses mais de 10 anos em atendimento ao atleta e praticantes de exercício físico. Então eu espero poder contribuir para a formação de vocês, para quem está iniciando nessa área, para quem quer ampliar os atendimentos na área de nutrição esportiva, que é um campo que a cada dia vem crescendo mais, e para você que deseja viver de atendimento em nutrição esportiva. Bom, aqui eu trouxe alguns dos meus atletas. Eu atendo na região dos Inconfidentes, Ouro Preto, Mariana. Atuo também em São Paulo, tanto na capital como no interior, e agora com os atendimentos online, desbravando fronteiras, tenho paciente do mundo todo: Canadá, Estados Unidos, França, Espanha, Portugal, e isso é muito bom, é muito gratificante poder apoiar cada atleta na sua modalidade, compartilhar a sua paixão junto com eles. Aqui eu trouxe meu grupo de corredores de montanha, meus triatletas, meu campeão sul-americano de mountain bike, eu nadando, que eu também pratico triatlon, estou me aventurando nessa nova modalidade, correndo, pedalando e nadando. E aqui o recordista brasileiro de atletismo, Thiago Rosário. Vocês devem lembrar dele recentemente, porque ele virou notícia, porque além de conseguir o recorde sul-americano, ele também teve pontuação para representar o nosso país nas próximas Olimpíadas, que já está chegando e vai ser em Tóquio. O tempo dele foi de 3 minutos e 39 segundos e alguns milésimos nos 1.500 metros. Então aqui eu reuni alguns atletas para mostrar para vocês o amor que eu tenho ao atender atletas no consultório. Gente, mas nem sempre foi um mar de rosas.
tá? Há 10 anos atrás, quando eu formei, eu não tinha segurança, eu tinha muito medo, tanto que eu fiz questão de trazer uma foto dessa época, tá? O Kilder, meu atleta de mountain bike, campeão sul-americano também da categoria XCO, acompanhou durante esse tempo a minha insegurança ao atender esse público específico. Eu, por exemplo, não tive uma base sólida na graduação, então eu tinha muita dificuldade, medo mesmo de receber esse paciente, de não conseguir elaborar o plano alimentar, ficava indecisa na hora dos cálculos, ficava confusa em qual alimento eu poderia colocar, qual alimento poderia desempenhar uma função realmente interessante para aquela modalidade. Então, iniciei meus atendimentos de forma home care, eu ia na casa dos pacientes fazer as consultas, não cobrava o piso, tá? Porque o piso já era aumentado, eu me sentia insegura, ainda mais em cobrar esse valor da consulta, então eu cobrava 1/3 do que valia a consulta. Em menos de 10 anos, a minha consulta aumentou em 10 vezes o valor. Isso é muito gratificante e o nosso objetivo aqui é justamente ensinar a vocês também a atenderem nutrição esportiva e lotar a agenda de vocês atendendo atletas e praticantes de exercício físico. Então eu fico muito feliz e eu tenho atletas desde aquela época que me acompanham e que hoje eu posso falar que sim, eu faço um atendimento diferenciado, eu consigo transformar realmente a vida desses atletas, melhorando a sua saúde, melhorando a sua composição corporal e assim melhorando o desempenho esportivo, que é o objetivo da nutrição esportiva. Então, fico muito feliz com essa minha equipe, que é uma grande família de atletas. Bom, vamos falar do plano alimentar e nutrição esportiva. Acompanhem comigo, traguem sua água, traguem o seu chá ou o seu café, que vai ser uma noite muito agradável, de muito conhecimento para todos vocês, eu tenho certeza. Bom, primeiro passo para a gente elaborar um plano alimentar personalizado é calcular de forma específica, adequada às necessidades energéticas desse atleta. A gente precisa considerar, para esses cálculos, a taxa metabólica basal, mais a termogênese do alimento, mais atividade física. A gente começou a falar sobre esses cálculos lá na aula passada. Existem várias fórmulas, tá? A tradicional que a gente aprende na faculdade, que não é tão adequada, mas quando ela é a única, gente, vamos usar essa tradicional fórmula que é de Harris-Benedict, tá? Se possível, vamos utilizar a partir de agora, se a gente ter a massa muscular desse paciente, se a gente tiver disponível esse dado, vamos utilizar, eu vou mostrar para vocês de forma prática, dinâmica, no aplicativo que eu uso online, gratuito, que é muito fácil fazer esses cálculos, tá? A fórmula de Cunningham, de 1991. Ensinei também, e vou trazer novamente esse exemplo, os cálculos dos METs, que são o quê? Os equivalentes metabólicos. Cada modalidade, cada duração, intensidade, volume do treino, você consegue corresponder o MET adequado, apropriado, tá? Porque a necessidade energética dos atletas muda. Muda como? Modalidade esportiva, um corredor não vai gastar a mesma energia do que um nadador.
Um corredor de curtas distâncias, de 5, de 10, de 21 quilômetros, não vai gastar a mesma quantidade energética de um corredor maratonista, que corre 42,2 quilômetros, ou de um ultramaratonista, que eu vou trazer um exemplo prático no plano alimentar. Então, a gente precisa fazer essa distinção a partir de agora. A gente precisa, sim, estabelecer as demandas nutricionais antes do planejamento alimentar, tá? A gente sabe que atletas possuem um gasto energético total aumentado. Mulheres em torno de 3.500 calorias, os homens acima de 5.000. Só que essa individualidade, essa necessidade, ela é bem individual e vai de acordo com modalidade, nível de treinamento e outras variáveis. Aqui, novamente, eu trouxe para quem não estava na aula passada, tomar conhecimento e a partir de agora entender, compreender, saber calcular, saber que existe e utilizar, obviamente, os METs, que são os equivalentes metabólicos. Cada modalidade esportiva tem um correspondente METs. Aqui, o mesmo exemplo da aula passada, espero que vocês lembrem. Se vocês não lembrarem, peguem a calculadora, façam comigo, correspondente a uma atleta sexo feminino que pratica corrida. A corrida, voltando aqui no slide anterior, corresponde a um METs de 8, tá? Então, você multiplica 8 por 3,5 ml de oxigênio gasto durante essa atividade. Isso vai totalizar 28 ml de oxigênio. Aí você multiplica, coloca na fórmula, gente. 64 quilos. Ah, meu paciente pesa 80, Dani. Tudo bem, coloca 80 quilos na fórmula. 50 minutos de corrida. Ah, Dani, meu atleta não corre tudo isso, corre só 30 minutos. Tudo bem, coloca na fórmula que vai resultar a sua necessidade individual do seu paciente. Aqui é só um exemplo prático, tá, gente? Então, nesse cálculo, vai totalizar 89.600 ml de oxigênio por quilo por minuto. Convertendo litros de oxigênio por caloria, a gente multiplica 89,6 litros, que é o ml transformado em litros, anda a vírgula. Multiplica por 5, isso vai totalizar 448 calorias gastas com essa atividade. Aí, colocando novamente na fórmula do gasto energético total, tá? 1.258 mais o gasto energético com atividade física, que a gente acabou de encontrar através dos METs, vai totalizar em 1.706 calorias por dia, tá? Eu vou mostrar que essa fórmula a gente não precisa necessariamente fazer na mão. É bom a gente entender como a gente chegou nesse resultado, mas hoje tem aplicativos, sites, plataformas que fazem esses cálculos para a gente e isso facilita e muito a nossa elaboração do plano alimentar. Bom, aqui a tabelinha que eu quero que vocês conheçam, que é a distribuição do valor calórico total por refeição. É sempre importante a gente personalizar e individualizar o atendimento em nutrição esportiva. Por isso que a gente precisa conhecer rotina, horário do paciente, principalmente dos treinos desse atleta e a preferência individual. O que esse atleta gosta de comer antes do treino, o que ele já come, o que ele leva para treinos mais longos. Essas são informações importantes, relevantes, que vão fazer toda a diferença, tá? Aqui no de jejum, no café da manhã, a gente pode calcular em torno de 20% da recomendação diária total, o lanche 5%, o almoço 35%, o lanche da tarde 5%, jantar 30% e a ceia 5%. Ah, Dani, esse meu paciente,
ele treina de manhã, então a gente precisa ajustar essa necessidade. Ah, Dani, meu paciente é triatleta, ele vai fazer, meu paciente vai fazer 2 sessões de treino ao dia, então a gente tem que fazer esse ajuste. Essa distribuição, gente, ela não é fixa, ela precisa ter flexibilidade quando a gente atende em nutrição esportiva. Fica a dica aí, tá? E esse ajuste, ele é bem individual, vai de acordo com a periodização do treino desse paciente. Esse paciente tem foco no desempenho, ele quer ganhar massa muscular, ele precisa normalizar a composição corporal dele. Como é feito esse ajuste, tá? A gente precisa ter muita atenção. Por exemplo, um corredor que acorda cedo, que vai correr antes do café da manhã, ele precisa ter uma ingestão aumentada no jantar e na sua ceia para ele ter um estoque energético satisfatório em forma de glicogênio muscular, glicogênio hepático, para desenvolver um bom treino. Um atleta que pedala de manhã, mas no meio da manhã, o pré-treino dele vai ser o café da manhã, mas ele vai precisar de um lanche da manhã maior, porque vai ser o pós-treino dele. Às vezes uma refeição noturna não vai ser tão interessante. Então esses ajustes individuais a gente precisa fazer e se atentar já na anamnese, como a gente falou lá na primeira aula, em atendimento em nutrição esportiva. A maratona. A maratona, ela é uma atividade de resistência, de longa duração ou endurance. Ela utiliza principalmente o estoque de glicogênio muscular para manutenção da atividade que é prolongada. A maratona ela é caracterizada como uma corrida de 42,2 quilômetros, então longa distância. Qual que é o objetivo principal da nutrição esportiva nesse caso? Oferecer energia, evitar a fadiga e a gente também precisa pensar na recuperação muscular. Sempre alinhar com o paciente que o objetivo maior, ainda mais uma preparação de uma maratona, é o desempenho esportivo. Durante esse período, várias provas foram canceladas, tá? Agora estão voltando algumas no calendário internacional. Então, muito provavelmente vocês vão se deparar já com atletas em preparação para a corrida de maratona. Essa preparação é da noite para o dia? Não, gente. Leva anos e anos, tá? Para o atleta se preparar de uma forma adequada, ele precisa de um preparo prévio, precisa de uma adequação nos treinos e nós, nutricionistas esportivas, a gente precisa conhecer o calendário de treino e de prova desse atleta para, junto com a periodização do treino, a gente periodizar também a alimentação. O que é periodizar, Dani? É modificar a alimentação de acordo com a necessidade individual do atleta. Quando ele tem um volume aumentado de treino, a demanda energética metabólica dele vai ser aumentada. Então, quando a gente colocar o JET dele na fórmula de METs, por exemplo, o gasto energético vai dar aumentado. Naquele período de base, que é um período de mais descanso do paciente, com menos volume, com uma carga de treino menor, a gente também vai calcular o gasto energético total dele de uma maneira que ele consuma menos energia. Então, tudo isso precisa ser ajustado ao longo de uma preparação específica e atletas de maratona têm essa característica bem delimitada. Bom, qual que é a recomendação necessária para esse tipo de atleta? Pausa para a água. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos cálculos, às recomendações
e a própria elaboração do plano alimentar, eu me coloco à disposição de vocês. Eu sei que esse ponto é muito delicado, tá? Pode gerar um pouquinho de receio na hora da elaboração, muitas dúvidas, tá? Comigo não foi diferente, mas o objetivo principal dessa aula, dessa maratona, é justamente descomplicar essa noção que a gente tem da nutrição esportiva. Mostrar que sim, se eu conseguir avançar essa barreira, todo mundo consegue. Ah, mas a Dani tem mestrado, a Dani tem doutorado. Gente, há 10 anos atrás eu não tinha nada, tá? Eu tinha o meu diploma, que se vocês não tiverem ainda, em breve vocês terão, tá? Mas eu tinha muita vontade de ficar nessa área, de atender nessa área, de crescer nessa área. Então eu persisti, tá? Pensei em desistir? Pensei sim, porque esses desafios que vocês podem estar encontrando hoje são desafios permanentes, são desafios diários. Hoje a divulgação, o acesso dessa área está um pouquinho melhor. A gente divulga muito conteúdo nas nossas mídias, nos nossos blogs, nos nossos grupos, mas há 10 anos atrás não existia isso. Era uma falha, tá? Por isso que o objetivo aqui é ensinar o passo a passo, o segredo, a fórmula, a nossa metodologia nova desenvolvida para vocês realmente não passarem por tudo que a gente passou lá atrás. Mas se eu conseguir avançar essa barreira, vocês também conseguem, tá? É só persistir. Depois, com os meus estudos, depois com a minha formação acadêmica, com meus títulos, isso foi agregando muito meu conhecimento, a segurança do meu trabalho e assim convertendo em mais atendimento e mais valor agregado na consulta também. É um passo de cada vez. É igual correr uma maratona, gente. Ninguém acorda um belo dia e fala, vou correr uma maratona. É um processo e vocês estão no caminho certo. Bom, voltando aqui, as recomendações dos macronutrientes ajustados para esse treino, para essa prova, para esse atleta de resistência que eu trouxe aqui como exemplo uma maratonista, tá? As calorias que esse atleta precisa ingerir: de 37 a 41 calorias por quilo por dia é o recomendado. Evitem restrição calórica, no máximo de 10 a 20% para favorecer a redução da gordura corporal. Por quê? Porque abaixo disso pode causar fome, pode causar fadiga e pode prejudicar diretamente o desempenho desse atleta. Então, atenção com dietas restritivas e com restrição calórica severa, tá? Carboidratos. A recomendação da Sociedade Norte-Americana do Esporte é de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. Nossa, Dani, mas não é muito? Gente, o atleta pode gastar mais de 8.000 calorias por dia, dependendo da duração, intensidade e volume do treino. Então, atenção com outras variáveis que vocês precisam ter atenção. Então, atenção dobrada nessa situação, tá bem? Bom, aqui eu trouxe um exemplo. Uma atleta de 50 quilos, ela deve consumir em torno de 300 a 500 gramas de carboidrato por dia, tá? Isso vai equivaler aproximadamente a 100 gramas de arroz por refeição, tá? Isso dá quase 1 kg de arroz por dia, então muita quantidade. Às vezes, sim, a gente precisa suplementar porque o próprio atleta não vai dar conta de comer tudo, mas isso é um assunto
lá para a nossa última aula. Guardem suas dúvidas. A recomendação de proteína para essa maratonista. A Associação Norte-Americana de Esporte preconiza 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Fazendo os cálculos especificamente para essa atleta que pesa 50 quilos, a ingestão recomendada de proteína será de 60 a 80 gramas de proteína por dia. 100 gramas de filé de frango tem aproximadamente 30,59 gramas de proteínas. Estão acompanhando esses cálculos? Então, essa atleta deve consumir 2,6 porções por dia. Então, café da manhã, almoço e jantar. Ah, Dani, mas essa paciente vai acordar e comer frango? Não necessariamente. Pode ser ovo, pode ser pasta de grão de bico, pode ser pasta de amendoim ou pode ser suplemento à base de proteína, o famoso whey protein. Gorduras. Qual que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde? Que esse atleta consuma de 30 a 35% da recomendação energética total, tá? Então, gravem essa informação, printem essa tela, que essa informação é muito importante. Ah, Dani, eu preciso decorar essas necessidades? Não, você precisa conhecer e utilizá-las. Bom, aqui um exemplo que eu trouxe e eu vou compartilhar a tela com vocês da plataforma online gratuita da Essential que eu venho utilizando. Tô ganhando alguma coisa para fazer propaganda? Não, tô compartilhando o que eu uso no meu consultório diariamente, que tem funcionado muito bem. É fácil, é prático, é dinâmico e é gratuito. Chama Easy Health. Especificamente, esse atleta, ultramaratonista, sexo masculino, 48 anos, como eu elaborei o plano alimentar dele? Vou mostrar para vocês. Lembrando que maratonista corre 42,2 quilômetros ou treina, mas a prova vai ser feito essa quilometragem, essa distância. O ultramaratonista vai percorrer mais de 42 quilômetros, 50, 60, 70, até 200 quilômetros ou mais. Então, a demanda energética é muito aumentada. Como eu elaborei o plano alimentar desse paciente, então? 45 a 65% é preconizado que as calorias devem vir de carboidrato. Isso vai dar aproximadamente de 3 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, segurem aí, que eu calculei 2,85, quase 3, tá, gente? Gramas por quilo de peso. A recomendação de calorias provenientes de proteína é preconizada de 10 a 30%. Eu utilizei 1,85 gramas por quilo de peso para esse paciente no primeiro plano alimentar. Em relação às gorduras saudáveis, é recomendado que a gente oriente o consumo de 20 a 35%. Nesse caso específico, eu orientei o consumo de 26% de gorduras saudáveis. A recomendação atual fala que a gente deve orientar o consumo e organizar o planejamento alimentar de 20 a 35% da ingestão calórica diária vindas de boas gorduras. O volume do treino vai determinar a quantidade de combustível necessária para a recuperação muscular e para o reparo. Então, a gente sempre tem que se atentar, a gente precisa conhecer a rotina de treino. Eu venho falando muito isso aqui, mas é a dica de ouro. Conheça o treino. Ah, Dani, mas eu não entendo nada de treino. Gente, eu também não entendia. Mas eu não tinha vergonha de perguntar. Perguntar para quem?
ou para o próprio atleta, às vezes pela experiência, ele vai saber te explicar, tá? Ou com o próprio treinador. Então você pede o contato, entra em contato com o treinador para entender melhor o planejamento do treino. Dani, mas eu não entendo nada daquela modalidade esportiva. Estou acompanhando um paciente que faz um esporte muito diferente, um skatista, um atleta de arremesso de peso, vôlei, basquete, judô. O que eu faço? Tentem se informar, ou com o atleta, ou com o educador físico. Hoje tem muito conteúdo disponível na internet, mas é muito interessante você ter os seus parceiros, conhecer o seu ciclo, nutrição esportiva, academia, estúdios de pilates, assessoria de corrida, tá? Entenda o seu público, entenda o seu nicho e tente chegar até ele, tá? Não só através dele, tá? Porque atendendo um atleta aumenta a sua divulgação. Ainda mais se ele fizer um atleta, uma modalidade esportiva em grupo, ainda mais se ele for um atleta que não pratica tal modalidade sozinho. Se ele tiver uma equipe, se ele tiver um grupo, essa divulgação fica mais facilitada. Mas não tenham vergonha de conhecer o treino, de conhecer a rotina desse paciente, porque isso é de extrema importância. Eu lembro que no início dos meus atendimentos, aqui na região, tem bastante atletas de ciclismo, mas dentro do ciclismo tem várias submodalidades. Tem XCO, tem speed, tem... não vou lembrar o nome, mas tem aquelas manobras mais radicais. Cada um tem uma especificidade, cada um vai demandar um... Ai, vou ter que voltar essa parte. Eu lembro no começo, quando eu comecei a atender aqui na região, existiam e existem até hoje várias modalidades de ciclismo, de atletas de mountain bike, de speed, de manobras de bicicleta na terra, em quadra, em escadaria, uphill. Então, o que eu fazia era justamente entender os treinos, entrar em contato com os treinadores, pedir foto, pedir vídeo, porque assim você entende o que o paciente vai conseguir fazer, vai conseguir organizar, vai conseguir te trazer como resultado também na próxima consulta. E isso é muito importante. Agora eu vou calcular a plataforma que eu utilizo para elaborar o plano alimentar e que me ajuda também nos cálculos. Bom, já estou aqui no site da Easy Health, que é o aplicativo gratuito da Ascension. Então, se você ainda não utiliza nenhum aplicativo, se você, assim como eu, faz todos os cálculos na mão, tá? Faça um teste com essa plataforma, porque se eu conseguir mexer, se eu conseguir organizar os meus atendimentos, tem uma agenda eletrônica também gratuita, onde você vai conseguir agendar seus pacientes e eles vão receber mensagem e e-mail com essa marcação. Pode ter certeza que todo mundo consegue, tá? A carinha da plataforma é essa aqui, ela é muito intuitiva, então você vai cadastrar o seu paciente,
Vai ter aqui a consulta, avaliação, o gasto energético, pedido de exame, plano alimentar, orientação, atestado e prescrição, tá? Antes de eu voltar aqui no plano alimentar, que eu sei que vocês estão ansiosos, eu também morria de ansiedade para finalizar o plano e muitas vezes, gente, eu levava serviço para casa. Então a gente cobra por uma consulta, mas a gente acaba fazendo duas. A consulta num consultório e mais o dobro da hora para elaborar o plano alimentar. Então, montando um plano alimentar dessa forma com o seu paciente, você garante maior adesão, porque o paciente ele vai conhecer as opções que você está colocando, você vai conseguir discutir com ele, ajustar o que ele gosta, o que ele prefere, o que de jeito nenhum ele vai conseguir fazer. Então, a adesão desse paciente é maior e você não leva trabalho para casa. Então, você economiza tempo e dinheiro. Olha que maravilha. Então, vamos lá. Antes do plano alimentar, vamos para o gasto energético, que eu mostrei para vocês, o METS, tá? Então, vamos lá. Lembra da fórmula que eu falei? Que é importante a gente conhecer e utilizar, do Cunningham de 1991, que utiliza a massa magra. Então, esse paciente, eu conheço a massa magra dele, 40 quilos, coloquei aqui na fórmula e vou calcular o METS a partir de agora. Vocês estão acompanhando? Então, vamos lá. É um corredor de montanha, é um ultramaratonista, então eu vou procurar aqui corrida. É uma corrida sem explosão? É uma corrida mais leve? É uma corrida mais intensa? Como que é essa corrida? Vou colocar aqui que é uma corrida com esforço vigoroso. Duração. Por semana, ele realiza 4 treinos de mais de 1 hora. Então, vamos colocar vou pôr 90 minutos, 4 vezes na semana. Bom, aqui já apareceu uma média diária de calorias, prático, né, gente? E aqui um total de calorias. Aqui embaixo, vamos adicionar mais uma modalidade, porque aos finais de semana, como o objetivo dele é percorrer 82 quilômetros, essa é uma informação importante, aos finais de semana, a maioria dos atletas de endurance aproveitam esses dias para fazerem treinos mais longos, então a gente inclui também. Então, a gente coloca uma corrida um pouco mais intensa, uma velocidade de 9,7 km por hora, que vai dar um pace de 6,2. Por quanto tempo? Vamos supor que esse paciente, para essa preparação específica, 3 meses antes, ele aumente o volume e ele treine 150 minutos, 2 vezes na semana, ok? Aí o gasto dele já aumentou um pouquinho, tá vendo aqui que resultou em 4.200 calorias? Então aqui, que eu tô só simulando um cálculo, tá, gente? Vamos supor que ele faz um fortalecimento também, uma musculação para prevenir lesão. E a gente precisa incluir esse fortalecimento. Aqui a gente consegue ver que tem várias modalidades. Caminhar, bicicleta, limpeza, ciclismo, remo. Então a gente vai colocar.
Aqui eu tô procurando levantamento de peso. Achei aqui, ó, treinamento em circuito, calistenia, exercícios ergométricos, então é bem completo. Então vamos colocar que ele faça uma sessão de 30 minutos, 2 vezes na semana, de um treino de fortalecimento. Aí vai totalizar 504 calorias. Ao total, esse atleta gasta 1.000 calorias só de exercício físico para sua preparação para sua ultramaratona, tá? Bom, aqui já apareceu o resultado do gasto energético, 1.381. Vamos supor, tá? Só para estimular vocês a conhecerem, só para ficar bem marcado isso, a partir de agora no conhecimento de vocês, que esse paciente de 80 quilos deseja perder 5 quilos em 90 dias. Então, a própria plataforma, ela já dá um resultado de quanto que você precisa reduzir por dia, tá? 428 calorias por dia, mas lembre-se sempre da restrição alimentar que pode prejudicar o desempenho do atleta. Uma outra fórmula que eu gosto muito, que ela é bem prática, que esse site oferece, é a fórmula de bolso, para perda de peso, por exemplo, que aí você calcula o plano alimentar de 1.600 a 2.000 calorias. Então ele é bem completo, bem intuitivo e bem dinâmico também. Então, depois de feito esses cálculos, a gente vai lá para o plano alimentar. Bom, aqui o plano alimentar, ele já está descrito, porque eu adiantei para não me prolongar muito, mas aqui também é bem fácil, porque você consegue incluir os alimentos. Por exemplo, esse atleta precisa comer mais proteína no café da manhã porque ele treina logo cedo. Então, você pode colocar o whey protein, por exemplo. Ou você pode colocar, tem ovo lá em cima, mas eu vou colocar mais um ovo aqui para mostrar para vocês. Um ovo cozido. Tá vendo aqui? Mas o meu paciente é vegano, então coloca pasta de amendoim. Tem várias opções, tá? Então, aqui vai ficar o café da manhã, aqui vai ficar o lanche da manhã. Você pode estipular o horário. Meu paciente vai consumir o lanche da manhã às 7h30. Ok, e o lanche da manhã? Café da manhã e lanche da manhã. 11 horas, porque ele tem o treino nesse intervalo. Que ótimo. E o almoço? O almoço é um pouco mais tarde. Então, 13 horas. Mas meu paciente não come feijão. Coloca lentilha. Qual que é a quantidade? A quantidade que você colocar aqui, claro que os primeiros vão demorar um pouco mais, gente. Depois você vai ter esses modelos prontos, tá? Então aqui, olha que bacana. Isso é fantástico, gente. Aparece, além do valor energético total do plano, aparece a distribuição de macronutrientes. Então, olha que interessante. Nesse caso, eu ofereci 45% de energia vindo de carboidrato para esse paciente. Tá vendo aqui em azul? É o carboidrato. Olha em amarelo, é a quantidade de proteína que eu precisei aumentar. Esse paciente não ingeria a quantidade adequada de proteína. Então, eu ofereci a partir de agora, desse plano alimentar inicial, esse foi o primeiro plano básico, 29% de proteína, tá? Que não totaliza 2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Fazendo os cálculos, isso é 1,85. Aumentei também a ingestão de boas gorduras para 26%, como eu disse lá no slide anterior. Então, a gente consegue visualizar a distribuição desses macronutrientes. A gente consegue também de micronutrientes, olha aqui, tá? Ele dá todo o relatório completo e isso é bem bacana,
bem interessante porque isso agiliza os nossos cálculos. Isso faz com que a gente elabore um plano alimentar junto com o paciente. Ah, Dani, mas eu não estou fazendo atendimento presencial, eu estou fazendo o atendimento online. Tudo bem, você compartilha a tela com o seu paciente. Olha que fantástico, olha a tecnologia a nosso favor, tá? Ah, Dani, mas o paciente aqui chegou em casa, chegou no restaurante e não tem rúcula. Tudo bem. Vem aqui na lista de substituição, escolhe o grupo dos legumes e das verduras e faça ele escolher uma outra opção na quantidade ajustada. Aqui, por exemplo, vamos lá. Esse é o carimbo digital que a gente consegue colocar, tá vendo aqui, gente? Então, aqui a abóbora pode ser substituído por 5 colheres de sopa, batata baroa por 1 xícara e assim por diante. Então, a lista de substituição também é uma opção bem prática que acompanha essas opções vindas desse site, tá? Então gravem bem, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda, podem ficar tranquilo, mas a minha intenção realmente é mostrar para vocês que tem um caminho, que tem uma maneira, que tem um passo a passo, que tem uma forma de descomplicar o atendimento em nutrição esportiva e que hoje eu consigo organizar meu consultório, dinamizar as minhas consultas através dessa ferramenta, através dessa maneira de atender os pacientes, formatar o plano alimentar e entregar o plano alimentar já na hora, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar essa facilidade. Então, carboidrato, proteína, lipídio. Aqui incluí o lanche da tarde, o jantar também de forma saudável e equilibrada. Ah, Dani, mas o meu paciente não faz ceia. Tudo bem, você vem aqui e exclui a ceia, tá? E esse aplicativo, já aproveitando a oportunidade, gente, não é foco da aula, mas a gente sempre precisa divulgar o que é bom, né? Eu acredito nisso. Ele também te dá a chance de incluir receitas, ele já gera automaticamente uma lista de compras e a lista de suplementos que você incluiu no plano alimentar. Então a gente pode ver que é bem completo, bem dinâmico, bem acessível e possível a partir de agora você fazer sua consulta, fazer a avaliação corporal desse paciente atleta, calcular o gasto energético rapidamente, tá? Você pode ter sim uma calculadora, usar o celular para entender melhor os cálculos no primeiro momento, mas depois piloto automático. Depois deixa fluir, ainda mais que o objetivo é encher a sua agenda, como a gente tem a agenda cheia hoje, quanto mais prático, mais dinâmico, mais você consegue ter resultados consistentes com o seu atendimento. Bom, vamos voltar lá para mostrar para vocês e darmos sequência e finalizar com chave de ouro esse nosso segundo encontro. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de compartilhar essas dicas de ouro, porque, gente, se eu tivesse essas dicas quando eu iniciei, pode ter certeza que teria sido muito mais fácil o meu início, a minha vida com atendimento e nutrição esportiva, tá? E se a gente está aqui hoje compartilhando isso com vocês é justamente para facilitar, para oferecer essa solução ou essas tantas soluções que hoje em dia a gente utiliza no consultório e tem disponível, e eu quero que a partir de agora vocês também consigam fazer um atendimento de excelência em nutrição esportiva.
Bom, aqui eu trouxe o plano melhor descrito, como o paciente recebe por e-mail. Você pode imprimir e entregar para ele também, aí fica a seu critério. E eu acho importante você, já na hora da consulta, explicar a maneira que você trabalha no momento do agendamento, ou com você, ou com a sua secretária. No plano alimentar, a gente consegue colocar algumas observações. Então, por exemplo, fazer o ovo mexido com ricota, pode substituir por um scoop, que é uma colher medida de whey protein, que vem no pote de whey. A aveia em flocos pode ser colocada por cima das frutas ou com o suco de melancia. Em dias de corrida, substitui a melancia por uma beterraba e bata com banana e mel. Então, você pode fazer essas observações ao lado, que o atleta vai ter conhecimento. Uma outra observação interessante que eu gosto muito de colocar no pós-treino. Pós-treino, consuma uma banana, tá vendo aqui embaixo, gente? Com 2 ovos cozidos, ou substitui essa fonte de proteína por um scoop de whey protein. No intratreino, consuma 50 gramas de batata doce ou uma fatia de pão ou gel. Especificamente, esse atleta, ele não era tão adepto a suplemento, então eu consegui incluir bastante fontes de carboidrato de origem alimentar, banana, mel, batata. Isso é fantástico, porque o atleta percebe, e os profissionais também, que não há necessidade, quando comparado à alimentação comum, de substituir a alimentação comum, convencional, através de comida de verdade, comida natural, por suplemento. Bom, aqui a continuidade do plano alimentar, também coloca a refeição intratreino a cada minuto, a cada 40 minutos, aliás, aqui embaixo, consumir uma rapadura ou uma banana ou um gel de carboidrato que tenha, aí o atleta precisa conhecer essa especificação ou te encaminhar para você orientá-lo. 20 gramas de carbo. A cada 2 horas e meia, eu oriento consumir uma fatia de pão de forma ou 2 colheres de sopa de atum com uma barra de proteína. Bom, aqui também eu não mostrei lá na plataforma, mas eu dei um print e trouxe aqui para vocês como que foi organizado o pré-treino desse atleta no dia da competição. Mas ele testa antes, tá, gente? No dia da prova, no dia da competição, oriente o paciente a não fazer nada diferente. Então, são opções que ele já vinha testando anteriormente. Aqui eu coloquei banana, leite, que ele ia estar em viagem para a prova, ele ia encontrar no hotel. Mel, aveia, whey protein, ele levaria de casa na mala, pão integral, ovo de galinha. Quantidade, variedade e qualidade alimentar é o mais importante. Conseguimos manter a proporção do plano alimentar nesse pré-treino: carboidrato 46%, proteína 28% e lipídios 26%. O planejamento prévio e testes devem ser realizados para o pleno sucesso no dia da prova da competição desse atleta. Então, nada de surpresa, nada de comer nada diferente nesse dia. Bom, é importante em nutrição esportiva orientar também o atleta em relação a pré, intra e pós-treino. Nesse caso, 40 minutos antes do treino é orientado o consumo de pelo menos um pão com banana, ovo e mel. No intratreino, 2 bananas passas na primeira hora e um gel de carboidrato na segunda hora com maltodextrina, que é um açúcar de liberação rápida. Depois do treino, depois da prova, orientar sempre de 24 a 72 horas pós-competição. Aí o macarrão vai super bem e a pizza também, por serem fontes
de carboidrato e os atletas ficam super felizes com essas opções. Recomendação do Colégio Norte-Americano do Esporte preconiza de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de treino. Algumas opções que eu gosto, que eu já compartilhei em outras maratonas aqui com vocês, mas eu quero que vocês gravem, utilizem na rotina do consultório de vocês a partir de agora. A banana, pré-treino. Intra-treino, o gel de carboidrato, a banana passa. Pós-treino, o prato de macarrão. Independente da onde o atleta estiver realizando esse treino, essa prova, muito provavelmente ele vai conseguir encontrar essas opções. Então, trabalhem com o básico que funciona, e o simples muitas vezes é a melhor opção também. Bom, fico por aqui. Foi uma noite muito agradável. Eu espero do fundo do meu coração ter contribuído para o crescimento, para o aprendizado de vocês, para vocês terem mais segurança e fazerem a partir de agora um atendimento em nutrição esportiva de forma mais efetiva, mais eficiente e mais assertivo também. Boa sorte, contem com a gente, um grande beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.